Sócrates. Agora só nos resta, continuei, examinar como o homem tirânico sai do democrático, e depois de formado, qual é o seu caráter e de que modo vive, se é feliz ou desgraçado. Sim, resta-nos ainda esse, respondeu. Mas não sabes, perguntei, o que ainda falta? Que é? A respeito dos apetites, sua natureza e número. Quer parecer-me que ainda não dissemos o suficiente. Se não analisarmos esse ponto, ficará sempre obscura a questão com que nos ocupamos. E ainda não está em tempo de obviarmos a essa falta? Sem dúvida. Presta atenção ao que sobre isso desejo saber. É o seguinte: entre os apetites e prazeres desnecessários, alguns me parecem ilícitos. De fato, nascem com o homem, mas reprimidos pelas leis e pelos desejos mais altos, em algumas pessoas, com a ajuda da razão, podem extinguir-se de todo ou ficar reduzidos a raros e tênues vestígios do que eram, enquanto noutras se tornam mais fortes e frequentes. A que desejos te referes? Perguntou. Aos que despertam no sono, lhe falei, quando repousa a parte racional e dócil da alma, feita para dominar a outra, bestial e selvagem, e que, saturada de alimentos e de bebidas, levanta-se de súbito, sacode longe o sono e procura satisfazer seus apetites. Como sabes, nesse estado ela é capaz de tudo, por se ter desencilhado inteiramente do pudor e da razão. Não hesitará nem mesmo ao pensamento de unir-se à própria mãe, ou ao que for, homens, deuses e animais. Como não se corre de manchar-se de nenhum modo, nem se julga obrigada a abster-se de nenhum alimento. Numa palavra, não há loucura nem imoralidade que não esteja disposta a praticar. Só dizes a verdade, observou. Porém, quando alguém, segundo penso, se mantém são e temperante, e antes de dormir, desperta a razão e a alimenta com belas máximas e reflexões para alcançar a consciência de si mesmo, sem tratar com escassez da parte consciente, nem lhe permitir excessos, para que se mantenha calma e não venha a perturbar com suas alegrias e tristezas a outra parte. A melhor deixando-a investigar e procurar descobrir por si mesma, em toda a sua pureza, o que ela ainda não conhece, seja do passado, seja do presente, ou do futuro. Quando essa pessoa, digo, depois de acalmar a parte colérica, adormece sem estar com ânimo agitado, nem com raiva de ninguém. Sim, depois de dominar essas duas partes da alma e de estimular a terceira, da inteligência para afinal adormecer, como muito bem sabes, é nessas condições que a alma atinge mais de perto a verdade e quando menos lhe surgem em sonhos aparições monstruosas. Declaro-me plenamente convencido de tudo isso, respondeu. Quanto dissemos até aqui foi a título de digressão. O que queremos conhecer é que em todos nós há desejos terríveis, selvagens e irrefreáveis, até mesmo nos indivíduos aparentemente ponderados, o que se torna manifesto nos sonhos. Agora vê se falei certo e se estás de acordo comigo. De inteiro acordo. 2. Então procura recordar-te do que dissemos a respeito do homem democrático. Desde a infância, é criado por um pai sovina, que só dá valor aos apetites interesseiros e despreza os supérfluos e relativos a diversões e embelezamento. Não foi isso? Certo,
Depois de frequentar a companhia de pessoas mais requintadas e de posses, e transbordante dos apetites que nos referimos, por ódio à sovinice paterna, entrega-se insolentemente a toda a espécie de excessos. Desse modo, por ser de natureza melhor do que a de seus corruptores, solicitado em direções contrárias, fica a meio caminho das duas maneiras de viver, gozando de ambas, segundo acredita, com moderação, de forma que nem leva uma vida muito sórdida, nem de dissipações, de homem oligárquico, torna-se democrático. Foi isso mesmo, disse. Ainda não mudamos de opinião a tal respeito. Admite agora, lhe falei, que esse indivíduo envelheceu e tem um filho, que ele educa de acordo com suas próprias normas de vida. Está admitido. Admite mais, que o filho passe pela mesma experiência do pai e se entregue à prática dos desregramentos que seus corruptores denominam plena liberdade, e que o pai e demais parentes favorecem os desejos moderados, enquanto os da facção contrária reforçam os do lado oposto, logo que aqueles magos habilidosos e criadores de tiranos se sentem impotentes para dominar o jovem, cogitam de insuflar-lhe a paixão do amor, que se torna o guia natural dos desejos indolentes e pródigos, uma espécie de zangão gigantesco, dotado de asas. Ou achas que nessa gente o amor seja outra coisa? Não, respondeu, é isso mesmo. E quando os outros desejos zumbem em torno do amor, cheios de incenso, perfumes e grinaldas, de vinho e de todos os prazeres dissolutos e próprios de semelhante companhia, e alimentam o zangão, e o excitam ao máximo, e nele implantam o aguilhão do desejo. Então, esse presidente da alma, tendo como guarda pessoal a loucura, comporta-se com verdadeiro frenesi, e se porventura ainda encontra no seu íntimo desejos e opiniões de alguma utilidade, e passíveis de ruborizar-se, mata-os e os atira longe, até purgar a alma de toda a temperança e enchê-la daquela modalidade de loucura. Descreveste, me disse, maravilhosamente bem a formação do homem tirânico. E não será por isso, continuei, que desde muito o amor é denominado tirano? É possível, respondeu. E o ébrio, caro amigo, perguntei, não é também de temperamento tirânico? Sem dúvida. E o indivíduo furioso e louco não se atreve a medir-se com os homens e até mesmo com os deuses, pensando que pode dominá-los? Exatamente, respondeu. Sendo assim, meu bem-aventurado amigo, a rigor, o perfeito tirano só nasce quando determinado indivíduo, ou por natureza e hábito, ou por ambos os fatores, se torna ébrio, amoroso e louco. Muitíssimo claro. 3. É assim, ao que parece, que nasce o homem desse tipo. Mas como vive? Isso agora, respondeu, como se passa nos brinquedos. Tu mesmo é que vais dizer-me. Pois não, lhe falei. O que eu penso é que a partir desse instante, tudo serão festas em sua residência, cantorias, comezainas, na companhia de cortesãs, e tudo o mais do mesmo gênero, que o tirano Eros permitiu instalar-se em sua alma e dirigir-lhe os movimentos. Forçoso é que assim seja, observou. E daí em diante, dia e noite, ao lado do amor, não germinarão desejos sem conta, cada qual mais exigente? Muitos, sem dúvida.
Sendo assim, suas rendas eventuais em pouco tempo se esgotarão. É fato. Ao que se seguirão dúvidas e dissipação do patrimônio. Como não? Enquanto ficar sem nada, não será inevitável gritarem os desejos violentos, que em tão grande número se lhe aninharam na alma e que ele próprio, espicaçado pelo aguilhão daqueles apetites, mas principalmente pelo amor, que marcha à frente de todos como guia natural da quarta, lance desvairado, as vistas por toda a parte, à procura de cidadãos de posses, para espoliá-los, como lhe for possível, à força ou por astúcia? Sem dúvida, respondeu. Terá de roubar de todos os lados, se não quiser vir a tornar-se presa de angústia e de dores violentas. Necessariamente. E assim como os desejos que chegaram depois levaram vantagem sobre os antigos e os despojaram de seus direitos, ele também, apesar de moço, só há de querer levar vantagem sobre o pai e a mãe e despojá-los quando já tiver consumido sua parte para ser pródigo com o patrimônio deles. Como poderia ser de outra maneira? Perguntou. E no caso de não cederem os pais, primeiro, não tentará lesá-los e ludibriá-los? É certeza. E vindo a falhar esse plano, não irá até a violência e ao roubo? Acho que sim, respondeu. E se o pai e a mãe, já velhos, se insurgirem e oferecerem resistência, que acha o meu admirável amigo, ele saberia conter-se e se correria de proceder como tirano? Não confio muito, respondeu, no que poderia acontecer aos pais de um sujeito desse tipo. Mas por Zeus, admanto, achas mesmo que, por causa de uma cortesã de conhecimento recente e sem nenhuma relação de parentesco com ele, haveria de bater na mãe, sua amiga de longa data, a quem deve a própria vida, ou por uma paixão de ontem, de um belo mancebo, agrediria o pai já decadente, porém seu mais velho amigo e parente tão chegado, e os reduziria à condição de escravos daqueles, no caso de passarem a viver todos sob o mesmo teto? Sim, por Zeus, foi sua resposta. Parece, então, grande felicidade, continuei, dar à luz um filho com vocação de tirano. Sem dúvida. E então, depois de malbaratar os bens do pai e da mãe, e de ver instalar-se no seu íntimo um exame de prazeres, não tentará arrombar casas ou tomar o manto, à noite fora de horas, a algum transeunte e por fim pilhar os próprios templos? Nesse em meio, as velhas opiniões, tidas antes como justas, a respeito do bem e do mal, e que desde menino ele acatara, terão sido dominadas pelos desejos saídos de pouco da escravidão, sob a direção do amor, de quem formam a guarda pessoal. Até então, esses desejos só eram libertados em sonhos, durante o sono, no tempo em que ele ainda vivia sob o império da lei e da obediência paterna, e se comportava democraticamente. Sob a tirania do amor, e já desperto, ele faz permanentemente o que só de raro em raro se permitia em sonhos, sem deter-se ante o horror de nenhum assassinato, alimento proibido ou auto-ignominioso. Como tirano, vive nele o amor na mais completa anarquia e libertinagem. E porque é o único a mandar, leva o súdito, tal como faz o monarca com a cidade, a praticar os mais incríveis atos para alimentar-se, e a toda a turba de acompanhantes, de desejos tumultuosos, tanto os que penetram de fora,
vindos com as más companhias, como os nascidos ali mesmo, de idêntica natureza, mas que ele soltara e pusera em liberdade. Não é essa a vida de tal homem? Exatamente, respondeu. Quando acontece, continuei, haver poucos indivíduos desse tipo em determinada cidade, sendo sensato o resto da população, aqueles emigram para compor a guarda pessoal de algum tirano ou para se alistarem como soldados mercenários, onde quer que haja guerra. Em épocas de paz e tranquilidade, deixam-se ficar na cidade, onde cometem um sem número de pequenas malfeitorias. A que malfeitorias te referes? Por exemplo, roubam, arrombam casas, furtam bolsas, tomam aos viajantes as vestes, pilham templos e vendem como escravos pessoas livres. Alguns se tornam delatores, quando possuem o dom da palavra, ou prestam falso testemunho e se deixam subornar. Falas de pequenas malfeitorias, observou, porém só no caso de ser muito reduzido o número dessa gente. Sim, o pequeno só é pequeno em comparação com o grande, observei. Tudo isso é zero, como se diz, ao lado das misérias e desgraças que um tirano pode causar a qualquer cidade, quando cresce na comunidade o número dessa gente, e forçado ainda por cima pelos que se lhes agregam, e todos adquirem consciência da própria força. São esses que, auxiliados pela estupidez do povo, geram o tirano. Dentre todos, justamente, o que trouxe na alma o déspota maior e mais perfeito. É natural, falou. Não há maior vocação para a tirania. Isso, no caso de ceder voluntariamente o povo. Porém, dada a hipótese de resistir à cidade, o tirano castigará sua pátria do mesmo modo como fez com o pai e a mãe. Se sentir bastante forte para tanto, graças ao concurso de novos companheiros, escravizará sua velha e querida mátria, como dizem os cretenses, ou pátria, como dizemos nós, e nesse estado a conservará. Vão acabar nisso os apetites de semelhante indivíduo. Exatamente, respondeu. Não é assim mesmo, continuei, que essa gente se mostra na vida particular e antes de assumir o poder? Para começar, sejam quais forem as pessoas com quem convivam, só encontram aduladores, prontos para satisfazer-lhes os caprichos. É quando precisam de algum favor, agacham-se diante seja de quem for e se rebaixam às mais vergonhosas demonstrações de intimidade, prontos para se afastarem como estranhos, no momento em que atingem seu objetivo. Isso mesmo, disse. Nunca são amigos de ninguém. Precisam ter sempre a quem tiranizem ou a quem sirvam. Porém, o que seja liberdade ou amizade verdadeira é o que jamais saberá, por experiência própria, a natureza do tirano. Perfeitamente. Não seria acertado dar a eles todos os qualificativos de pérfidos? Sem dúvida. E também de injustos ao extremo, se estava certo o que dissemos antes, quando tratamos da natureza da justiça? Como de fato estava, respondeu. Então, lhe disse, façamos um apanhado do indivíduo péssimo. É o que em estado de vigília procede como faz em sonhos o que há pouco descrevemos. Perfeitamente. É o que sempre acontece quando alguém de natureza eminentemente tirânica chega sozinho ao poder. E quanto mais tempo exercer a tirania, tanto mais se apurarão suas qualidades. É consequência inevitável, observou Glauco,
intervindo na conversa. 4. E quem parece ser, voltei a falar, o pior de todos, não parecerá também o mais desgraçado? E quem foi por mais tempo tirano e com poderes irrestritos, não foi por mais tempo e verdadeiramente desgraçado? A esse respeito, variam muito as opiniões. Não pode ser de outra forma, respondeu. E não é certo, perguntei, que o homem tirânico é feito à semelhança da cidade de governo tirânico, o democrático conforme a democrática, e assim com os demais regimes políticos? Como não? E que do mesmo modo que uma cidade está para outra, com relação à virtude e à felicidade, estão os homens entre si? Sem dúvida. E com respeito à virtude, qual é a relação existente entre a cidade do governo tirânico e a de governo régio, que descrevemos em primeiro lugar? São opostas entre si. Esta a melhor de todas, aquela a pior. Não te perguntei, lhe disse, qual era a melhor nem a pior, por ser isso mais do que evidente. Porém, com respeito à infelicidade ou à desgraça, como as classificas? Não nos deve ofuscar a vista do tirano, que não passa de uma unidade, nem a dos poucos que o cercam, por ser indispensável penetrar na cidade e examiná-la em conjunto. Enfiemo-nos por seus meandros, para tudo examinarmos, e assim formarmos juízo próprio. É justa a proclamação, me disse. Para todo o mundo é evidente que não há cidade mais infeliz do que a tirania, nem tão venturosa como a régia. E não tinha razão, lhe falei, de incluir na mesma proclamação a pergunta relativa à felicidade do indivíduo e de só considerar digno de julgá-lo quem fosse capaz de penetrar pelo pensamento até o fundo do seu caráter e de examiná-lo por dentro, sem fazer como as crianças, que só veem as aparências para não deixar-se perturbar pela pompa com que o tirano se apresenta às multidões? Não terá de saber devassá-lo até o âmago. E se ademais eu pretendesse que só devíamos ouvir quem estivesse em condições de julgar, e além disso, houvesse morado na mesma casa com o tirano, e o tivesse visto em suas ocupações domésticas, e a maneira por que trata os familiares, diante dos quais, com frequência se mostra despojado de seu aparato trágico, e que também o houvesse examinado em momentos de perigo público. E se pedíssemos a quem tiver conhecimento de tudo isso, que se manifeste a respeito da felicidade ou infelicidade do tirano com relação aos outros homens? Só pedirias o que é justo, respondeu. E não quererás admitir, lhe perguntei, que nós mesmos nos imaginemos capazes de julgar, como se já tivéssemos convivido com tiranos, para termos quem responda a nossas perguntas? Perfeitamente. 5. Então vem cá, lhe falei, e examina essa questão comigo. Não percas de vista o fato de que a cidade e o indivíduo se parecem, e considerando-os alternadamente, ponto por ponto, declara a condição de cada um. A respeito de quê? Perguntou. Para começarmos pela cidade, lhe disse, denominas livre ou escravizada a que é dirigida por um tirano? Escravizada em grau máximo, respondeu. No entanto, encontras nelas senhores e também homens livres. Encontro, de fato, respondeu, porém, em número muito reduzido. A totalidade, por assim dizer, ou a parte mais importante, vive na mais degradante e baixa escravidão.
Ora, continuei, se o homem se parece com a cidade, não será forçoso prevalecer nele a mesma ordem, por lhe encherem a alma a baixeza e a servidão extremas, e ficarem as partes mais nobres escravizadas e dominadas pela porção menor, precisamente a deslocada e de nenhum valor? Forçosamente, respondeu. E então, de que modo classificas semelhante alma? É escrava ou livre? Escrava, evidentemente, é o que digo. Porém, uma cidade escrava e dirigida por um tirano não faz tudo o que quer? Sem dúvida. Nesse caso, a alma tiranicamente dominada também não fará o que quiser. Refiro-me à alma como a um todo, sendo permanentemente espicaçada pelo aguilhão, só conhecerá perturbações e remorsos. Como não? E como terá de ser uma cidade tirânica, rica ou pobre? Pobre? A alma do tirano, por conseguinte, ficará sempre pobre e insatisfeita? Exatamente, respondeu. E agora, não é forçoso que essa cidade e semelhante homem vivam sempre com medo? Sem dúvida. Achas que poderias encontrar outra cidade mais cheia de lamentações, de suspiros e de tristezas? De jeito nenhum. E entre os homens concebes alguém com maior dose dessas misérias do que o tirano endoidecido pelas paixões e pelo amor? Como fora possível? Perguntou. Foi por teres observado tudo isso, segundo penso, e muitos outros fatos da mesma natureza, que classificaste a cidade tirânica como a mais infeliz. E não estava certo? Perguntou. Sem dúvida, lhe falei. E como julgas o homem tirânico, já que observas nele idênticos efeitos? O mais desgraçado dos homens, respondeu. Nesse ponto não tens razão. Como assim? Interpelou-me. Não me parece, lhe disse, que tenha atingido o grau máximo da desgraça. Então, quem o atingiu? Este outro te parecerá ainda mais desgraçado. Quem? O indivíduo de natureza tirânica que não vive até o fim como um cidadão comum e tem a má sorte de tornar-se potentado. Pelo que dissemos até agora, falou, terei de conceder que estás com a razão. Não, lhe falei. Num assunto dessa natureza não devemos conceder coisa alguma. O que se faz mister é examiná-lo a fundo sob o seguinte critério, pois nossa investigação diz respeito ao que há de mais elevado, a saber, viver bem ou viver mal. Tens razão, me falou. Agora vê se o que eu digo tem algum fundamento. O que me parece é que devemos considerar o assunto às luzes de um exemplo concreto. De que modo? Escolhendo na comunidade dentre os cidadãos de posses e de grande escravaria. Parece-se com o tirano por exercer o mando sobre muita gente. A única diferença a favor do tirano é a quantidade. É a única, de fato. Como sabes, os cidadãos dessa espécie vivem seguros, sem nada temerem de seus fâmulos. De que se poderiam temer? De nada, respondi. Mas adivinhas a razão de viverem sem nenhum receio? Sem dúvida, é que toda a comunidade dá mão forte a cada cidadão em particular. Bela resposta, lhe disse.
Mas ouve aqui. Se alguma divindade tomasse um desses cidadãos de 50 ou mais escravos, e o retirasse da cidade, juntamente com a mulher, os filhos e todos os seus haveres, incluída a escravaria, e os transportasse para um deserto, onde nenhum homem livre pudesse correr em seu auxílio, com quanta preocupação imaginas que ele ficaria de medo de ser assassinado pelos escravos, ele, a mulher e os filhos? Muitíssima, respondeu. Não há dúvida. Não se veria forçado a adular uns tantos escravos, prometer-lhes mundos e fundos, libertar alguns sem necessidade, em suma, reduzir-se a bajulador de seus próprios servidores? Mais do que forçado, respondeu, se não quisesse perecer. E agora, continuei. No caso de colocar a divindade ao redor de seu terreno muitos vizinhos, dispostos a não permitir que nenhum homem dominasse outro e a castigar com as mais severas penas quem fosse apanhado em semelhante falta? Quer parecer-me, disse, que sua situação se tornaria muito mais aflitiva, vigiado, assim, de todos os lados por inimigos. E não é em prisão desse tipo que se encontra acorrentado o tirano, com as características por nós descritas, assaltado por toda a sorte de temores e de apetites? Por mais que sua alma seja faminta de novidades, é a única pessoa da cidade que não se atreve a viajar sozinho, nem a ir ver tudo o que desperta a curiosidade dos homens livres. Passa a maior parte do tempo fechado em casa, com as mulheres, com inveja dos outros cidadãos. Se acontece algum viajar para fora e ver algo belo. Isso mesmo, observou. 6. Eis a messe de males que recolhe o indivíduo, de alma mal governada, e que há pouco classificamos como sendo o mais desgraçado dos homens. O tirano impossibilitado de viver como cidadão particular e obrigado pelas condições do momento a tornar-se tirano, sendo incapaz de dominar-se, dispõe-se a governar os outros. Seria o caso de um indivíduo de físico abalado e sem possibilidade de dirigir-se, e que, em vez de viver como simples particular, se visse obrigado a vida toda a lutar, corpo a corpo, com adversários robustos. Tua comparação, Sócrates, me falou, é muito feliz. Só dizes a verdade. E essa situação, meu caro Glauco, não é da mais acabada miséria? A vida do tirano não é mais lastimosa ainda do que a de quem consideraste o mais infeliz dos homens? Sem tirar nem pôr, foi a sua resposta. Não há como fugir, o verdadeiro tirano, embora muita gente discorde dessa maneira de pensar, é de fato escravo acabadíssimo de baixeza e subserviência extremas, bajulador da pior espécie, não tendo meios de satisfazer a todos os seus desejos e carecendo de um mundo de coisas. É verdadeiramente pobre aos olhos de quem souber examinar-lhe toda a alma, sentindo medo a vida inteira. É presa permanente de convulsões e dores. A ser verdade que seu estado se parece com o da cidade por ele comandada, como de fato parece, não é isso mesmo? Parece-se muito, respondeu. Mas, além desses males, não devemos atribuir a semelhante indivíduo os a que nos referimos há pouco, a ele inerentes, porém exacerbados pelo poder? Terá de ser invejoso, pérfido, injusto, carecente de amigos, ímpio, criador e alimentador de toda a sorte de vícios, causa de ser ele o mais infeliz dos homens, e de deixar infelizes quantos com ele conviverem. Ninguém dotado de senso, me disse, poderia contestar-te. Muito bem, lhe falei.
Agora assume o papel de juiz supremo e emite o teu parecer sobre quem, na tua maneira de pensar, é o primeiro quanto à felicidade, e quem o segundo, e classifica por ordem os outros 5, o homem régio, o timocrático, o oligárquico, o democrático e o tirano. É muito fácil, respondeu. Classifico-os pela ordem de entrada dos coros em cena, conforme sejam suas relações com a virtude e o vício, a felicidade e seu contrário. Então, lhe perguntei, precisaremos alugar um arauto, ou proclamarei aqui mesmo ter decidido o filho de Aristão, que o melhor e mais justo é também o mais feliz, a saber, o que for mais régio em tudo e reinar em si mesmo, e o pior e mais injusto, o mais infeliz, vindo a ser este, o de temperamento mais tirânico, e que tiraniza ao máximo a si mesmo e a cidade? Proclama-o tu mesmo, respondeu. Acrescentarei também que é indiferente conhecerem ou não conhecerem sua natureza íntima, os homens e os deuses? Podes acrescentar, me disse. 7. Muito bem, lhe falei. Vai ser essa a nossa primeira prova. A segunda será a seguinte, caso estejas de acordo. Qual é? É que sendo a cidade dividida em 3 partes, continuei, a alma de cada pessoa também será tripartida, cabendo-nos assentar nisso, segundo creio, mais uma demonstração. De que jeito? É o seguinte, assim como há 3 partes na alma, quer parecer-me que há também 3 espécies de prazer, um para cada parte. Todas elas têm desejos e comandos peculiares. Como assim? Por meio de uma das partes, digamos, o homem aprende, com a outra encoleriza-se, quanto à terceira, dada a variedade de formas, e por não termos encontrado um nome único que lhe convenha, designamo-la pelo que apresenta de mais notável e predominante. Damos-lhe o nome de apetitiva, por causa da veemência dos desejos relacionados com o comer, o beber, o amor e demais apetites do mesmo gênero. Denominamo-la também amiga do dinheiro, por ser principalmente com dinheiro que se satisfazem os desejos dessa espécie. Tens razão, me disse. E se acrescentarmos que o amor e o prazer dessa terceira classe se relacionam com o lucro, apoiaremos, numa qualidade importante, nossa maneira de designá-la, e teremos uma ideia clara, sempre que nos referimos a essa parte da alma, com denominá-la amiga do dinheiro e do lucro, o que viria a ser sua designação mais certa. É também o que eu penso, observou. E então, a parte colérica não diremos que se empenha sempre em dominar, vencer e conquistar fama? Sem dúvida. E se a designássemos também como amiga da vitória e das dignidades, não seria adequado semelhante qualificativo? Muito adequado, respondeu. E depois, não é claro também, para toda a gente, que a parte por meio da qual aprendemos se esforça integralmente para atingir a verdade, sendo das 3 que dá menos importância à riqueza ou à fama? Muito menos, de fato. Se a denominarmos, pois, amiga do conhecimento ou da sabedoria, ter-lhe-emos dado a designação apropriada? Como não? E não é certo, continuei, que em algumas pessoas compete a essa parte o comando da alma, e em outras, uma das 2 restantes, conforme o caso o determine? Exatamente, respondeu. Essa é a razão também de afirmarmos que há 3 espécies de homens: o filosófico, o ambicioso
e o interesseiro. Certo. Como há também 3 espécies de prazer relacionados com esses 3 caracteres. Perfeitamente. Sabes muito bem, continuei, que se te resolveres a interrogar particularmente cada um desses tipos de homens, sobre qual seja a vida mais agradável, todos eles farão o elogio da sua. O homem interesseiro dirá que em relação com o prazer do ganho, o das honrarias e o do conhecimento de nada valem, a menos que servissem para juntar dinheiro. É muito certo, disse. E o ambicioso, prossegui, não considera grosseiro o prazer de acumular dinheiro? E o de aprender, também, se esse conhecimento não conferir fama, não equivalerá para ele a fumo e banalidade? É também o que eu penso. Quanto ao filósofo, como devemos imaginar que opina a respeito dos outros prazeres, em comparação com o do conhecimento da verdade em si e o de passar a vida a estudar? Não dirá que estão longe do verdadeiro prazer e que só de nome são necessários, pois os dispensaria de todo, se o não forçasse a necessidade? É a conclusão que se impõe. Falou. 8. E uma vez lhe disse que se acham em discussão as diferentes espécies de prazer com seus respectivos modos de vida, não para concluirmos qual seja a vida melhor, porém a mais agradável e isenta de sofrimento. Como sabermos qual dos nossos homens enunciou sentença mais acertada? Para ser franco, me disse, não sei como responder. Considera o caso da seguinte maneira: com que precisa julgar quem quiser julgar bem? Não é com experiência, sabedoria e raciocínio? Alguém disporá de um critério mais elevado? Como fora possível? Perguntou. Reflete mais um pouco. Dos nossos 3 tipos de homem, a qual atribuiremos maior experiência dos prazeres? Acreditas mesmo que o indivíduo interesseiro, que se dispusesse a investigar a natureza da verdade, teria maior experiência do prazer, do conhecimento do que tem o filósofo do prazer, do ganho? A diferença é muito grande, me disse. Desde criança, este último é forçado a provar dos outros 2 prazeres, ao passo que, quando o interesseiro não é levado por nenhuma necessidade a provar da doçura do prazer, do conhecimento, da natureza, do ser, nem adquirir essa experiência, por mais que se afane nesse sentido, a coisa não lhe será muito fácil. Logo, continuei, o filósofo deixa longe o interesseiro no que respeita à experiência que tem desses 2 prazeres. Muito, não há dúvida. E com relação ao ambicioso, o filósofo será menos experiente do prazer ligado às honrarias do que o outro com o que se refere ao conhecimento? De jeito nenhum. As distinções ocorrem naturalmente para quem atinge a meta a que se propusera. O ricaço é distinguido pelas multidões, o mesmo se dando com o corajoso e o sábio. Daí, conhecerem todos por experiência própria o que seja o prazer das honrarias. Mas o prazer oriundo da contemplação do ser, só o filósofo, ninguém mais, está em condições de apreciar. Assim lhe disse, no que tange à experiência dos 3, é este o que pode formar o melhor juízo. Sem dúvida. E o único que a experiência associa à reflexão. Como não? Mais ainda, o instrumento que serve para julgar não é privativo do indivíduo cúpido, nem do amigo de honrarias, mas apenas do filósofo. Qual é?
Já não dissemos que para julgar é indispensável o raciocínio? Não foi isso? Certo. O raciocínio, por conseguinte, é um instrumento peculiar ao filósofo. Sem dúvida. Ora, se a riqueza e o ganho fossem o melhor critério para julgar, sempre que o indivíduo interesseiro elogiasse ou condenasse alguma coisa, seu juízo seria, forçosamente, de ser verdadeiro. Com toda a certeza. E se o critério fosse o das honras, da virtude ou da coragem, o certo seria quanto dissesse o ambicioso ou o amigo das disputas. É evidente. Porém, como neste particular, o que decide é a experiência, a reflexão e o raciocínio. É de toda necessidade, continuou, que tudo o que o filósofo elogia, o amigo da razão, seja verdadeiro. Assim, das 3 espécies de prazer, o mais agradável é o que corresponde à parte da alma com a qual conhecemos, como a mais doce vida é a de quem se deixa comandar por essa parte. Nem poderia ser de outra maneira, observou, pois o sábio é juiz competente quando se manifesta sobre sua própria existência. E a que modo de vida, perguntei, com seu respectivo prazer, atribui o juiz o segundo lugar? Evidentemente ao do guerreiro e do ambicioso. Estes se encontram mais perto dele do que o homem interesseiro. O último lugar, portanto, cabe ao indivíduo interesseiro. Como não? Me falou. 9. Assim, em 2 demonstrações sucessivas, o justo alcançou a vitória sobre o injusto. Na terceira, como de praxe nos certames olímpicos. Dirigimo-nos a Zeus, Salvador e Olímpico. Considera que, com exclusão do prazer do sábio, os demais nem são verdadeiros de todo, nem puros. Não passam de sombras de prazer. Como me parece ter ouvido de um certo sábio. Esta, por conseguinte, vai ser para o injusto a queda mais perigosa e decisiva. Sem dúvida, mas que queres dizer com isso? É o seguinte, lhe falei, espero fazer essa prova se me ajudares com tuas respostas. Podes perguntar, me disse. Então responde, lhe falei. Não dizemos que a dor é o contrário do prazer? Sem dúvida. E o seguinte, não há também um estado de alma em que não sentimos nem prazer, nem dor? Ah, sem dúvida. Logo, entre esses 2 estados há uma ideia de repouso para a alma, com relação a cada um deles? Não é assim que te exprimes? Exatamente, respondeu. E não te lembras, perguntei, do que os doentes dizem quando sofrem? Que é? Que não há nada tão agradável como a saúde, mas que antes de ficarem doentes não faziam ideia de quanto ela é agradável. Lembro-me, respondeu. Como de certo também já ouviste dizerem os que sofrem dor aguda, que não há o que se compare com a cessação da dor. Ouvi. Então já deves ter observado, quero crer, que em muitas situações em que os homens sofrem, o que eles gabam é a cessação do sofrimento e o descanso que se lhe segue, não o prazer. É que de certo falou, nesses momentos o descanso lhes parece doce e grato. E também quando deixam de sentir prazer, lhe disse, o repouso subsequente é sofrimento. É possível, respondeu.
Desse modo, o estado intermediário do repouso, a que há pouco me referi, será alternadamente ambas as coisas, prazer e sofrimento. Parece que sim. Mas será possível tornarem-se ambas as coisas o que não é nem uma coisa nem outra? Acho que não. Quando o prazer ou o sofrimento se processam na alma, constituem uma espécie de movimento. Não é verdade? Certo. E agora mesmo, o estado em que não há nem sofrimento nem prazer, não se nos revelou como repouso e algo intermediário entre ambos? Revelou, realmente. Como então admitir que a ausência de sofrimento seja agradável e a falta de prazer molesta? Não há jeito. É que, em rigor, lhe falei, esse estado de repouso não existe. É simples aparência agradável, em comparação com o sofrimento, e molesto, confrontado com o prazer, nada havendo de são em semelhantes fantasias. Tudo não passa de ilusão. Pelo menos, me falou, é a conclusão a que nos leva ao raciocínio. Olha agora, lhe disse, para os prazeres que provêm de sofrimento. Se não ficarias hoje a imaginar que o prazer por natureza é apenas a sensação da dor, e vice-versa, a dor, a sensação do prazer. Olhar para onde? Perguntou. E a que prazeres te referes? Há muitos, lhe disse. Entre outros, caso queiras, bastará pensares nos agradáveis prazeres do olfato. Surgem de súbito, com extraordinária intensidade, sem serem precedidos de nenhuma sensação desagradável, e quando cessam, também não causam sensação de dor. É muito certo, observou. Não aceitamos, por conseguinte, que a sensação da dor constitua prazer puro, e a do prazer, sofrimento verdadeiro. Sem dúvida. Mas uma coisa é certa, lhe disse, dos prazeres assim denominados, que chegam à alma por intermédio do corpo, os mais numerosos e intensos são todos dessa natureza, sensação de alguma dor. É o que são de fato. E o mesmo não se dará com as dores e os prazeres antecipados e oriundos da expectativa de alguma coisa? Exatamente. 10. E não sabes, lhe disse, de que natureza são esses prazeres? E com que mais se parecem? Com que é? Perguntou. Não admites, lhe falei, que em todas as coisas há o que se denomina em cima, embaixo e no meio? Sem dúvida. E quando alguma coisa se desloca de baixo para o meio, não te parece subir? E quando se encontra no meio e olha para o ponto de origem, que mais poderá imaginar, senão que está em cima, visto não conhecer a verdadeira altura? Por Zeus! Exclamou. Acho mesmo que, em tal situação, não poderia pensar de outra maneira. E no caso de a deslocarem de novo para trás, não pensará, e com razão, que está descendo? Como não? Porém, só lhe aconteceria tudo isso por ignorar o que significa de fato as expressões no alto, no meio e embaixo. É evidente. E ainda te admiras de que, havendo tanta gente que desconhece a verdade e forma opinião errada sobre o mundo de coisas, e que assim também se comportam com relação ao prazer e à dor e aos estados intermediários, imaginam que sofrem, como de fato sofrem, quando passam para a dor, mas quando passam da dor para o estado intermediário,
ficam absolutamente convencidos de que alcançaram a plenitude do prazer, tal como se daria com o ignorante da cor branca, que depois do preto visse o cinzento. Do mesmo modo, por desconhecerem o prazer, confundem a dor com a ausência da dor, porém nesse ponto se enganam. Por Zeus, me falou, disso não me admiraria. O contrário, sim, é que me causaria maior espanto. Considera agora o assunto, lhe disse, do seguinte modo: a fome, a sede e outras sensações como essas, de vazio, não são estados do corpo? Como não? E a ignorância e a insensatez não serão porventura outros tantos vazios do estado da alma? Perfeitamente. E não será possível encher esses vazios com alimento ou com sabedoria? Como não? E qual a reflexão mais verdadeira? A que tem menos realidade ou a que tem mais? Sem dúvida nenhuma, é a que tem mais. E a teu ver, qual dos dois gêneros participa em maior dose da existência pura? O que abrange o pão, a bebida, a carne e os alimentos em geral, ou o da opinião verdadeira, o conhecimento, a inteligência e o conjunto das virtudes? Considera o assunto pelo seguinte ângulo: o que se desliga ao que é sempre igual a si mesmo, imortal e verdadeiro, e é em si mesmo dessa natureza, e se origina do que é dessa mesma natureza. A teu ver, tem mais realidade, ou o que é sempre mutável e perecível, e em si mesmo é dessa natureza, e se origina do que é dessa mesma natureza? Muito mais, falou, o que é sempre igual a si mesmo. E a essência do que é sempre imutável participa mais da existência do que do conhecimento? De forma alguma. Ou mais da verdade? Também não. Se participa menos da verdade, não terá também de participar da existência em grau menor? Forçosamente. Sendo assim, todas as coisas que servem para o trato do corpo participam em seus diferentes gêneros, em menor proporção da verdade e da essência, do que as relativas ao trato da alma. Muito menos. E o corpo não achas que participa menos da essência do que a alma? Acho. Logo, o que em si mesmo é mais real e se enche com coisas mais reais, fica verdadeiramente mais cheio do que o que é menos real e se enche com coisas menos reais. Como não? Assim, se for agradável a satisfação de um desejo conforme a natureza, o que se satisfaz mais realmente com coisas de maior realidade, gozará mais real e verdadeiramente do verdadeiro prazer, ao passo que quem participa de coisas menos reais se satisfará por maneira menos verdadeira e menos sólida, e gozará de um prazer falaz e menos verdadeiro. É fora de toda a dúvida, observou. Por isso, os indivíduos desconhecedores da virtude e da sabedoria e dados a comezainas e a outros divertimentos do mesmo gênero, movimentam-se, como parece, para baixo, e depois só se alçam até a região do meio, oscilando, desse modo, a vida inteira entre esses limites, sem jamais ultrapassá-los, não havendo atingido em nenhum tempo nem visto a verdadeira altura, nunca se saciaram com a vista do verdadeiro ser, nem conheceram o prazer firme e duradouro, porém vivendo como o gado, o olhar sempre para baixo, inclinados para a terra e para a mesa. Passam a vida no pasto, a engordar e a se sujarem mutuamente, empenhados cada qual mais em vantagens próprias,
Atracam-se, batem-se uns nos outros com cornos e cascos de ferro, por nunca estarem saciados, visto não encherem com o que tem realidade, a parte deles mesmos que realmente existe e retém o que recebe. Como um perfeito oráculo, Sócrates, disse Glauco, descreveste a vida da maioria dos homens. Terá de ser, por conseguinte, inevitável que só conheçam prazeres mesclados de sofrimento, simulacros dos verdadeiros prazeres, simples esboços que só adquirem relevo pela justa posição dos prazeres e das dores, para que se reforcem e insuflem nesses insensatos paixão furiosa de possuí-los. Desse modo, lutam encarniçadamente, como se lutou em Troia, no dizer de Estesícoro, pelo fantasma de Helena, e tudo apenas por desconhecerem a verdade. Necessariamente, me falou, terá de ser assim como disseste. 11. E então, com o elemento irascível, não acontecerá forçosamente a mesma coisa, quando só cuida da satisfação dessa parte da alma, e a inveja animada pela ambição, a violência pelo desejo das disputas, ou a cólera pelo mau humor, levam os homens a fartar-se de honrarias, de vitórias e de cólera, sem um pingo de discernimento nem de razão? Por força disse, em semelhante caso, terá de ser assim mesmo. E agora, lhe falei, não teremos a coragem de afirmar que os apetites relativos ao interesse ou a disputas que seguem o conhecimento e a razão, e sob sua direção, alcançam os prazeres que a sabedoria lhes indica, participam dos prazeres verdadeiros, pois têm a verdade como guia, e também dos que forem mais conformes à sua natureza. Se for certo o princípio de que o melhor para cada coisa é o que esteja mais de acordo com ela? É muito certo, disse, os mais conformes à sua natureza. Quando toda a alma segue o elemento filosófico, sem que nela se verifique nenhuma sedição, acontece que cada uma de suas partes não apenas cumpre sua obrigação e é justa, como goza dos prazeres mais puros e que lhe são próprios, e dos mais verdadeiros de que seja capaz. Sem dúvida. Quando, porém, predomina um dos outros poderes, não só não lhe é possível encontrar os prazeres que lhe são próprios, como força as outras partes a procurar prazeres estranhos e não verdadeiros. Certo. Porém, o que mais se afasta da filosofia e da razão não será também o mais capaz de provocar semelhantes consequências? Sem dúvida. E o que mais se afastar da razão não é também o que mais se distanciará da lei e da ordem? É evidente. E já não vimos que os desejos que mais se afastam dela são os tirânicos e relativos ao amor? Isso mesmo. E os que menos o fazem são os monárquicos e moderados? Exato. Logo, segundo penso, o tirano é quem mais se afasta do prazer verdadeiro e próprio do homem, enquanto o rei é quem mais dele se aproxima. Forçosamente. Sendo assim, continuei, a vida do tirano é a mais desagradável, como a mais desagradável será a do rei. De toda necessidade. E não sabes quanto a vida do tirano é mais desagradável do que a do rei? Saberei se eu disseres, respondeu. Sendo 3 os prazeres, como parece, um legítimo e 2 adulterinos. Transpõe o tirano a fronteira dos adulterinos, fugindo à lei e à razão,
acompanhado sempre dos prazeres servis e assalariados. Não é fácil demonstrar quanto ele é inferior ao outro, se não for da seguinte maneira. Como será? Perguntou. O tirano está a 3 pontos afastado do homem oligárquico. Entre eles se encontra o democrático. Realmente. Logo, aí está certo o que já assentamos. O fantasma do prazer, com que ele se compraz, estará também 3 pontos afastado da verdade. Isso mesmo. O homem oligárquico, por sua vez, ocupa o 3º lugar, a partir do homem real, se contarmos este e o aristocrático como um só. O 3º, de fato. Assim, a distância em que do verdadeiro se encontra o tirano, expressa em números, é 3 multiplicado por 3. É provável. Desse modo, continuei, ao que parece, o fantasma do prazer do tirano, considerado segundo o seu comprimento, pode ser expresso por um número plano. Perfeitamente. Elevado à raiz quadrada esse número, e depois, ao cubo, obtém-se facilmente a distância que o separa do rei. Sim, observou. Isso é evidente para o bom calculador. E se alguém, por conseguinte, invertendo os termos, quiser exprimir em número a distância existente entre o verdadeiro prazer do rei e o do tirano, feita a multiplicação, achará que aquele é 729 vezes mais feliz, e o tirano mais infeliz na mesma proporção. Que cálculo estupendo, me disse. Aplicaste para determinar a distância entre os 2 homens, o justo e o injusto, com relação ao prazer e à dor. E nem por isso lhe falei. O número obtido é menos verdadeiro, nem corresponde menos à vida deles 2, pois nele estão computados dias, noites, meses e anos. A correspondência é perfeita, observou. E agora, se o homem virtuoso e justo é tão superior em prazer ao vicioso e injusto, quão infinitamente maior não há de ser a diferença em beleza, decência e virtude? É imensa, por Zeus, me disse. 12. Muito bem, lhe falei. E uma vez que chegamos a esse ponto de nossa exposição, recapitulemos quanto foi dito no começo e o que nos trouxe até aqui. Afirmamos então que a injustiça é de vantagem para o celerado perfeito, conquanto que passe por justo. Não era isso que diziam? Exatamente. Então, continuei, ajustemos contas com essa pessoa, visto já termos chegado a uma conclusão positiva acerca dos respectivos efeitos da conduta justa e da conduta injusta. De que jeito? Perguntou. Formemos em pensamento uma imagem da alma, para que o autor daquela afirmação compreenda todo o alcance de suas palavras. Que espécie de imagem? Perguntou. Como essas, lhe falei, de que trata a fábula, e que a natureza gerou na antiguidade. Sila, Cérbero, a quimera e tantas outras, é o que dizem, com diferentes naturezas, num só corpo. Sim, dizem isso mesmo, observou. Modela agora, numa única forma, um monstro de vários corpos e cabeças, com uma coroa de cabeças de animais mansos e ferozes, e empresta-lhe a capacidade de tirar de si mesmo outras tantas formas, com desfazer-se das primeiras. Seria a tarefa, disse, para um artista habilidoso, mas
como o pensamento é mais fácil de trabalhar do que a cera e outras matérias do mesmo gênero, está pronta a imagem. Modela agora mais 2 imagens, a de um leão e depois a de um homem. Porém, é preciso que a primeira dessas 3 imagens seja muito maior do que as outras, e a segunda maior do que a terceira. Essa é mais fácil, disse. Por isso, já está feita. Reúne agora as 3 numa só, de forma que não façam mais do que um todo. Estão reunidas, me falou. Agora reveste tudo isso de uma só forma exterior, a humana, de modo que quem não puder vê-la por dentro e apenas perceba o envoltório, julgue que se trata de um único ser, isto é, de um homem. Está revestido, disse. Procuremos então quem afirmou que para este homem é útil cometer injustiça e prejudicial ser justo. E lhe provemos que falar afirmativa equivale a dizer que lhe seria vantajoso alimentar e fortalecer aquela fera de 1000 formas, e o leão com toda a sua companhia, e deixar morrer de fome e inanir-se o homem, de forma que este seja arrastado para onde quer que os dois o puxem, e em vez de harmonizá-los e habituá-los a viver juntos, permite que se mordam e se batam e reciprocamente se devorem. Foi exatamente o que afirmou, me disse, o autor do elogio da injustiça. E o contrário disso, declarar que é vantajoso ser justo, equivale a dizer que tudo o que fizermos ou falarmos deverá ter em mira permitir que o homem interior domine, quanto possível, o homem inteiro, e a cuidar do monstro de 1000 cabeças, a feição do lavrador, que alimenta e favorece as espécies mansas, e impede de crescer as selvagens. Para educar o homem interior, alia-se à natureza do leão e cuida das outras partes em comum, de forma que todos se tornem amigos uns dos outros, e também dele. É evidente que isso mesmo foi dito pelo defensor da justiça. Assim, de todo o jeito, só diz a verdade o paladino da justiça, e o contrário disso, o que saiu em defesa da injustiça, pois quer considere os prazeres, quer a boa fama, quer a utilidade, o elogiador da justiça está sempre com a verdade, enquanto o seu detrator nada diz de são, por desconhecer tudo o que ele próprio censura. Eu também, me falou, estou convencido de que desconhece. Admoestemo-lo, portanto, com bons modos, pois não errou de caso pensado. Interroguemo-lo. Temos ou não o direito, meu bem-aventurado amigo, de afirmar que a vida honesta e a torpe são assim definidas, porque a primeira submete ao homem a porção bestial de nossa natureza, ou melhor, submete-a à sua porção divina, enquanto a torpe escraviza a parte animalesca do homem, sua porção mais nobre? Declarar-se-ia de acordo, ou o que diria? Sim, me disse, declarar-se-ia no caso de ouvir-me. Uma vez isso assentado, continuei, haverá quem considere vantajoso apoderar-se injustamente de ouro, se para consegui-lo teria de submeter a melhor parte de si mesmo à mais perversa? Se é certo que faria um mau negócio o indivíduo, que por ouro reduzisse à escravidão o filho ou a filha, e o entregasse a homens perversos e selvagens. Ainda mesmo que com isso ganhasse uma soma fabulosa, como agora poderá deixar de ser infeliz ao entregar, sem a menor piedade, a parte mais divina de si mesmo ao jugo da mais ímpia e mais impura, se recebeu ouro 100 vezes mais funesto para ele do que o colar que Erífile ganhou a troco da vida do marido? Muito mais infeliz, falou Glauco.
respondo no lugar dele. 13. No teu modo de pensar, a razão de ter sido combatida a intemperança não decorre exclusivamente do fato de conceder em excesso de liberdade àquele monstro terrível, ingente de 1000 cabeças? É evidente, respondeu. E a arrogância e o humor irritável não serão censurados, porque devolvem e fortificam em demasia o elemento leonino, eufídico da alma? Perfeitamente. E o luxo e a moleza não são também condenados por enervarem esse mesmo natural, transformando-o em covardia? Como não? E a bajulação e a subserviência, por que serão censuradas se não for por submeterem a parte irascível àquele monstro turbulento, e porque este as rebaixa com sua insaciável cupidez, transformando aos poucos o leão em macaco? Sem dúvida, respondeu. No teu modo de ver, qual é o motivo de serem degradantes os misteres baixos e as artes manuais? Que mais diremos que seja, se não for lembrar que a parte mais nobre dessa gente é tão fraca por natureza que não consegue dominar os animais do seu interior, passando a cortejá-los e empenhando-se em só aprender o que sirva para ajudá-los? Parece que é isso mesmo, respondeu. Ora, se quisermos que esse indivíduo seja dirigido por uma autoridade semelhante à que governa o homem superior, não terá ele de deixar-se comandar pelo homem superior, em que o elemento divino é dirigente? Porém, não no sentido de prejudicar seu escravo com sua obediência, como a respeito dos súditos imaginava Trasímaco, mas porque redunda em vantagem para ambos, governante e governado, serem dirigidos pelo que é divino e racional, maxime, se tiverem no seu interior esse elemento como parte integrante deles mesmos, ou então, não sendo isso realizável como autoridade de fora, para que, na medida do possível, sob o mesmo governo, todos nós nos tornemos semelhantes e amigos uns dos outros. É muito certo, observou. E a lei, prossegui, não revela essa mesma intenção, com fazer-se aliada de todos os cidadãos? É o que se observa com a tutela dos menores. Não os consideramos independentes enquanto não estabelecemos neles uma constituição como a da cidade, e depois de cultivarmos seu elemento mais nobre, por meio do que de melhor houver em nós, não pusermos em todos um guarda e dirigente igual a nós. Só então os declaramos livres. É muito certo, observou. De que modo, Glauco, e com que base afirmaremos ser vantajoso cometer injustiça ou praticar vilânias, se nos tornarmos mais ricos e poderosos à custa de piorarmos moralmente? Não há jeito, respondeu. E como pretender que é vantajoso praticar alguém vilânias sem vir a ser descoberto nem castigado? Porventura não se torna pior o criminoso oculto? E no criminoso descoberto e punido, o elemento animal não fica dócil e calmo, vindo a ser posto em liberdade o elemento manso. Desse modo, a alma inteira reposta na melhor ordem adquire temperança, justiça e sabedoria, estado tanto mais valioso do que o do corpo, que aliás também ganha beleza, robustez e saúde, na proporção em que a alma é superior ao corpo. É muito certo, respondeu. Assim, o homem sensato fará convergir, para esse fim, todas as suas energias, a começar pelo alto preço em que terá os conhecimentos capazes de levar a alma a semelhante estado, e pelo desprezo dos demais? É evidente, respondeu.
De seguida, continuei, não confiará os cuidados e a alimentação do corpo aos prazeres bestiais e irracionais, passando a viver com essa única preocupação, como não concederá maior apreço nem porá empenho em ficar mais forte, saudável e belo, se por esse meio não se tornar mais temperante. Para ele, a harmonia do corpo decorrerá sempre da sinfonia da alma. É o que fará, sem dúvida, observou, se quiser vir a ser músico de verdade. E não procederá da mesma forma? Perguntei, com ordem e harmonia, no que respeita à aquisição de riquezas? Ou deixar-se-á abalar pelos aplausos das multidões, com ouvir os incitamentos da plebe, para aumentar ao infinito seus haveres, apesar de com isso chamar sobre si males sem conta? Acho que não, me disse. Porém, há de olhar, continuei, para a constituição que há nele, preocupado sempre em não abalá-la, nem por excesso de riqueza, nem por carência. E atento nesse roteiro, só aumentará seus bens, ou se desfará de parte deles, de acordo com sua capacidade. É muito certo, disse. Com relação às honrarias, procederá da mesma forma, aceitará e provará de bom grado as que considera indicadas para torná-lo melhor, porém fugirá, tanto na vida pública como na particular, das que tenderem à dissolução de sua constituição interior. Então, não se imiscuirá nos negócios públicos, se se mantiver fiel a esse princípio. Pelo cão, lhe disse, tomará parte sim, e muito ativa, na vida de sua cidade, porém não de certo na da própria pátria, a menos que se lhe enseje alguma conjuntura divina. Compreendo, me falou. Refere-se à cidade que acabamos de fundar, e que só existe em pensamento, pois não creio que se possa encontrar sobre a terra nenhuma desse jeito. Mas no céu, lhe disse, talvez haja um modelo para quem quiser contemplá-lo, e de acordo com ele, organizar seu governo particular. É indiferente sabermos se já existe algures uma cidade assim, ou se ainda está por concretizar-se, pois só de acordo com esta é que ele se comportará com mais nenhuma. Não é de esperar outra coisa, observou.